pessoal, tudo bem? Dando início a mais um episódio do Bate-Papo do Estoque. Hoje o nosso convidado é o Anderson Fragoso dos Santos. Ele é microbiologista, CEO e cofundador da Luminase. Anderson, sinta-se em casa, obrigado pelo aceite e vamos lá. Traz pra gente um pouco da sua experiência, o que é a Luminase, como vocês pretendem atuar no mercado, traz esse início aí das jornadas de vocês pra gente iniciar o nosso papo aí, que eu acho que é uma experiência muito importante a ser compartilhada. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. É uma satisfação aqui estar compartilhando um pouco dessa história com vocês. Dessa trajetória, né, de um cientista empreendedor, né, como a gente teve essa mudança de mentalidade, e a Luminase nasce nesse conceito, né? A Luminase hoje é uma startup, né, uma spin-off da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente atua desenvolvendo tecnologia para grandes empresas, né? E o nosso portfólio é baseado em desenvolvimento de consórcios microbianos, né, o que chamamos de bactérias do bem. Então, a gente desenvolve esse conjunto de bactérias do bem para aplicação em diferentes áreas, né? Temos 3 linhas no nosso portfólio. Uma é desenvolvimento desse consórcio para biorremediação de áreas contaminadas com petróleo, né? A gente consegue limpar áreas contaminadas com petróleo com esse consórcio microbiano. Uma segunda é a área de reaproveitamento de resíduos agroindustriais. A gente consegue utilizar esses resíduos, né, biomassa, para a produção de enzimas através desse micro-organismo, e essas enzimas a gente pode aplicar na própria empresa geradora de resíduo. Por exemplo, a gente já fez projeto com grandes empresas na área de alimentos e bebidas, a gente utiliza o resíduo dela para produzir enzimas utilizadas pela própria empresa. E a terceira linha, né, que a gente chama o nosso projeto Estrela, que é a área de microbiota humano. Então, a gente desenvolve consórcio microbiano para aplicação na saúde humana, e o nosso foco agora é depressão, né? A gente sabe que a depressão é uma nova pandemia, até antes mesmo do lockdown, mais de milhares de pessoas sofrendo de depressão em todo mundo. Então, isso vai ser um cenário cada vez pior. Então, a gente está trabalhando pesado para desenvolver uma tecnologia nessa área. Então, esse é só um resumo, né, do que é como a Luminase vem atuando hoje. Legal. Pô, muito interessante. E assim, essa parte da depressão aí é realmente o projeto Estrela, você falou, né? É o que a gente acredita que vai ter mais, assim, sucesso lá na frente, né? Mas também que demora um pouco mais para o desenvolvimento. Não, sensacional. É um desafio, um propósito bem interessante e acho que de muita valia, né? Anderson, você falou, né? Tipo, um propósito de sair, de trazer da bancada da academia um serviço para a sociedade, né? Isso, quando você está pensando, né? Quando você está iniciando a sua trajetória, pô, isso tem valor, isso tem atração, acho que isso tem impacto, isso vai melhorar a sociedade de alguma maneira. E como foi mentalizar a empresa? Porque assim, o conhecimento, a expertise científica, pelo doutorado, pela carreira acadêmica, a gente tem, né? Agora, esse impulso para empreender, a coragem, os desafios, né? Traz aí um pouquinho dos bastidores de como foi vocês lá trabalhando nas teses e na dinâmica científica até, bom, daqui para frente agora isso vai virar um serviço. Como foi essa jornada, né? É uma jornada assim, um pouco longa, eu vou compartilhar, tentar resumir aqui com vocês. Cara, esse é um gargalo realmente que existe no nosso país, né? Quando a gente entra numa carreira que, na verdade, não existe a profissão de cientista no Brasil, né? A gente faz concurso para ser professor, né, universitário, e aí faz pesquisa, mas você é professor. Então, a gente é treinado, desde a graduação ao mestrado, doutorado, pós-doutorado, e fazer o concurso, a essa carreira acadêmica, né? E com os cortes de recursos cada vez maior da pesquisa no Brasil, e isso não é só desse ano, dos últimos anos, mas nesses últimos anos mais recentes piorou bastante. Então, a gente forma muitos doutores e não tem aonde espaço para todo mundo trabalhar. Então, na academia, não tem, agora começa a surgir um pouco esse incentivo a empreender, esse incentivo a você transformar o que você está fazendo numa spin-off da universidade, né, e levar para o mercado. Então, hoje vem aumentando ainda, hoje já vem esse burburinho, né, esse modismo de startup, vem surgindo algumas disciplinas no empreendedorismo, e aí o aluno de graduação começa a ter essa visão, né? Só que na época que eu fiz a graduação não tinha, ninguém falava, nem existia nem o termo de startup, né? Mas eu sempre quis trabalhar na área científica, desde moleque, né? Meus pais são professores, foram meus professores de biologia, então eu tinha aula prática com eles,
No fundo da minha casa tinha um laboratório gigante, era um quarto com laboratório, então eu sempre fui apaixonado por ciência. E aí entrei na universidade, né, na UFRJ, junto com o meu irmão e com um grande amigo de infância. E a gente sempre trabalhando na área de... Fomos todos para fazer o mesmo curso e sempre gostamos muito da área aplicada, né? E aí a gente resolveu, falou, cara, vamos embora fazer uma empresa em relação a isso, né? Numa disciplina, um professor lá, o Marcão, doutor Bactéria, né? Ele aparece muito aí na mídia. E ele levou a gente para conhecer a BioRio, que é lá o polo de biotecnologia da UFRJ. E aquilo ali foi um start, né, na nossa cabeça. Falou, cara, é possível ter uma startup, ter uma empresa dentro da universidade. Tinha a mínima ideia que era possível isso, né? E os graduandos também, hoje tem mais, mas naquela época não tinha a mínima ideia. Então, só de ir lá conhecer aquele ecossistema, já fez esse burburinho na nossa cabeça. Falou, cara, é isso que eu quero, vamos embora. E aí a gente começou a buscar cursos no Sebrae, né? Começar a buscar formação fora da academia, porque dentro da universidade não tinha essa formação em gestão, em empreendedorismo. E aí começamos. Aí a gente chegou uma hora que a gente tinha um espaço físico na BioRio, um possível investimento do governo, né, fundo perdido, naquela época não tinha, só existia esse, eu acho, praticamente, foi o primeiro. A gente falou, cara, é agora, é decidir, vamos empreender, seguir nessa área, ou vamos continuar na parte científica, né? E eu acho que deu muito medo da gente, né, a gente não tinha muita formação, não tinha muito conhecimento, a gente decidiu continuar na nossa área acadêmica e esse sonho ficou guardado, né? E aí o Rafael, que é esse grande amigo, foi para o Canadá fazer pós-doc nessa área de microbiota humano, né? O Henrique, que hoje é pesquisador da UF, e eu segui e falei, cara, eu vou continuar sozinho. E aí eu falei, eu preciso me especializar, né? A parte científica, nosso background científico tá bom. E aí eu fui fazer uma MBA em gestão e empreendedorismo na FGV, e aí minha cabeça mudou completamente, né? Eu lembro que era engraçado, eu sentia ali um pássaro fora do ninho, né? A pessoa perguntava a formação de cada um que faz, eu falei, cara, sou microbiologista, né? E quando você fala que é microbiologista no Brasil, a resposta é o quê? O que é isso? O que é isso? O que faz? Falei, cara, a gente faz ciência, faz pesquisa científica. Cara, que tá fazendo o que aqui? Né? E era pessoas de grandes bancos, né? Grandes empresas e tal. E aí, mais esse network, conviver com essa galera de mercado e ter essa formação, fez eu ter essa mentalidade. Então, eu fiquei muito tempo, né? E aí eu comecei a empreender, a transformar em modelo de negócio tudo que a gente fazia dentro do laboratório. E eu, dentro da academia, eu era visto como um empreendedor, mas no mercado era visto como cientista, né? Então eu fiquei muito tempo sem saber quem eu era. Eu falei, cara, sou um cientista, sou um empreendedor, vou querer ser empresário. Mas aí foi bacana, que aí hoje eu me posiciono justamente nesse meio campo, né? Falo a língua do cientista e falo a língua do empresário, então a gente consegue levar, né? E aí, com isso, a gente foi tocando. E aí, primeiramente, né, com outro amigo do laboratório, o Joab, né, a gente funda a Beer Lab, né, uma empresa de prestação de serviço para microcervejaria, todas as análises que possa imaginar de cerveja, desde a análise microbiológica, de teor alcoólico, turbidez, tudo que o cervejeiro precisa. E era um boom de microcervejaria que estava acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro, e acho que uma empresa só no Brasil faz esse tipo de análise. Fala, cara, a gente tem o know-how, vamos estudar, vamos comprar os equipamentos, compramos equipamentos com o próprio bolso que faltava e começamos a empreender. Foi muito bacana, foi um aprendizado muito bacana, a gente bebeu bastante, muita gente pagava a gente em forma de bebida. Experimentou bastante cerveja. O pessoal mandava 3 cervejas, que é a triplicata, né, para a gente fazer as análises, e mandava algumas a mais. Fala, cara, como vocês estão começando, a gente quer fazer um teste, então a gente vai pagar vocês com cerveja. Não é ruim, né? Não é ruim, mas cerveja não paga conta no final do mês, né? Então a gente foi tocando, né? A gente ia em grandes eventos, né? Todos os grandes eventos de cervejaria, a gente ia, era muito bacana. Mas quem descobriu que o micro cervejeiro tem uma margem de lucro aí muito pequena, e a galera empreendedora também está começando ralando ali. O cara não tem muito para investir no que tá desenvolvendo, né? Ele produziu, cara, independente se está a melhor ou a pior possível, eles vão vender, né? Muda o estilo da cerveja e vamos vender. E a gente conseguiu um nicho ali, que para fazer registro no mapa, né, você precisa de algumas análises científicas. O registro no mapa é o registro que você precisa para poder vender algum produto na prateleira. E aí a gente focou naquilo, falou, vamos vender registro para o mapa. Só que chegou uma hora que no governo do Rio de Janeiro mudou, falou que não é mais obrigatória análise científica para fazer esse registro, né, de próprio punho. E aí o que já estava sendo pago com cerveja só, né, tinha aquele fluxo de caixa só para rodar ali, pouca coisa. Foi assim um soco ali que a gente decidiu parar e seguir outros rumos, né? Mas foi muito bacana. Então esse foi o primeiro
casa aí, né, de fracasso, mas que a gente aprendeu muito. Não, foi uma puta escola. E o que acabou sendo mais desafiador, assim? Tipo, você trouxe que os seus sócios ou as pessoas que entraram nessa aventura contigo de começo, uma forma muito simples, né? Assim, muito tranquila, parece a conversa entre os mentores, né? Então, mas o que é mais desafiador? O que é mais difícil? Você realmente estabelecer, né, um acordo com um colega para iniciar o trabalho ou vender as ideias? Então, tipo, foi mais difícil chegar a colocar o serviço na cervejaria nessa época que você está contando, ou convidar um amigo e falar assim, cara, a gente sabe isso, vamos estudar junto, vamos entregar esse tipo de serviço e tal. E aí faz uma evolução já nesses dois paralelos. É mais difícil vender uma ideia ou iniciar um processo interno para a Luminase, que já parece estar em outro patamar, né, nessa sua jornada empreendedora. Então eu vou responder seguindo a história, né, essa história que eu estou contando, né. Então, uma grande dica que assim, eu gosto de compartilhar os fracassos também, né? A gente aprende muito nos erros. Eu gosto de glamorizar um pouco essa vida de startup, de empreendedor, que não é o que vem tanto por aí, né? Então, cara, eu acho que no começo, esse grande erro, a gente encontra pessoas, né, dentro da academia, dentro da universidade, mas são pares nossos com a mentalidade muito igual, com know-how muito igual. Então, isso foi, acho que, o grande erro. A gente sempre não buscar pessoas de mercado, buscar pessoas com conhecimento jurídico, em aspectos regulatórios, né? Depois a Luminase ela já nasce com esse time, ele estrutura esse time depois. Mas aí, eu acho que o grande ali problema foi justamente a montagem do time, ficou 2 cientistas tocando, né? Mas aí, como o nosso aprendizado também seguindo a história, né? A gente participou como Beer Lab, né, mesmo, um hackathon da Bembev, que foi no mundo todo, né, e a gente ganhou como melhor projeto, e a gente foi tocar esse projeto com a Bembev, né, eles têm um centro de inovação e tecnologia no Parque Tecnológico da UFRJ, um dos maiores do mundo na área de alimento, e a gente foi lá fechar esse acordo com eles, né. Esse hackathon foi na fábrica de startup, lá no centro do Rio, foi muito bacana, né, a gente ficou uma semana conhecendo a Ambev por dentro, para entender que sinergia tinha com nossos projetos. E o meu projeto de doutorado era justamente reaproveitamento de resíduo para a produção de enzimas, né? O que hoje faz parte do portfólio da Luminase. E a gente ganhou esse projeto, vamos lá negociar com eles. Na hora de negociar com a Bembev, também foi um aprendizado, foi uma escola, mais que a MBA, eu diria, negociar com uma empresa desse porte. E a gente percebeu que a nossa empresa, a nossa startup, estava completamente, juridicamente ali, sem relação nenhuma com a universidade no papel. Então, eles não poderiam investir na gente como startup. Mas eles tinham um budget para investir em P&D para a universidade, né, como contrapartida para estar ali naquele espaço. E a gente fechou um projeto de pesquisa normal. Então, esse foi um grande erro também. Se a gente tivesse um jurídico forte ali, toda essa estruturação já estava bem sucedida. Então, eu teria a Bembev, as maiores empresas do mundo, né, as empresas brasileiras, as maiores empresas do mundo, como primeiro cliente da nossa startup. E não teve. A gente teve ela como um financiador de projeto de pesquisa, e em vez de ter essa empresa como primeiro cliente, a gente voltou todo mundo como pós-doc, né, e desenvolveu o projeto. O projeto foi super bem sucedido. A gente produziu essas enzimas que eles utilizaram na produção de cerveja e produziram uma cerveja com a nossa enzima. Só que como todo projeto científico tem começo, meio e fim, e aí o projeto acabou aí, entendeu? Se a gente tivesse como startup, provavelmente isso continuaria, e a cerveja chegando ao mercado, a gente ganharia royalties em relação a isso. Então, eu acho que o grande desafio no começo, principalmente dos cientistas, né, respondendo a sua pergunta, é a formação desse time, né, esse time multidisciplinar. Então, ficar com a cabeça aberta para encontrar essas pessoas, né? Não ficar só com pares científicos, né? Porque senão vocês não se complementam. Saquei. Muito, muito, muito massa. Agora, eu vou chegar num momento aí da entrevista que a gente vai falar de uma situação mais macro, né? Mas antes da gente ampliar a biotecnologia, os serviços como um todo, fala da Luminase em si, né? Porque assim, a proposta é muito massa, né? A proposta principalmente, eu tive muita, embora eu seja biólogo, entendo mais ou menos o que você disse das 3 vertentes. Essa da depressão eu acho que é sensacional, mas não sei se ela já tá enquadrada como um serviço, ainda está em desenvolvimento, mas colocando a Luminase agora como um destaque aí na nossa conversa,
fala um pouco assim, tipo, quem são os clientes, como vocês fazem a captação desses clientes, qual é a estrutura da Luminase, até para aproximar do público, que ela foi fundada em 2018. Não é uma empresa há tanto tempo no mercado, há muito tempo no mercado. Então, mas você já tem uma estrutura a ponto de a conversar de uma forma empresarial com grandes empresas do Brasil. Então, assim, alinha essa parte de estrutura e coloca a Luminase um pouco, traz um pouco mais da Luminase, né, nesse contexto. É bom que parece que está combinado, né, Bruna? Vou contando a historinha assim, de como chegou, e agora, depois dessa experiência, não digo mal sucedida com a Bembev, mas poderia ser muito melhor como empresa e não como projeto científico. Uhum. E aí, nesse contexto aí, nasce a Luminase depois disso, né? Aqueles 2 meus amigos que decidiram empreender lá no começo, Rafael, que foi para o Canadá, ele foi trabalhar nessa área, com a referência mundial em microbiota humana. E foi head de P&D durante uma startup nessa área durante alguns anos. E o Henrique, professor da UF. E aí, a vida nos juntou novamente. Falou, cara, eu fundei a Luminase sozinho, esse começo normalmente é solitário mesmo, né? Então, e aí eu trouxe eles. O Rafael saiu dessa startup lá fora e falou, cara, quero empreender. Eu falei, pô, vem comigo. E aí o Henrique entrou também, aí esses 3 nascem, né, a Luminase com as 3 linhas de pesquisa que eu expliquei aqui. Todos os microbiologistas, então a tecnologia é a mesma, só que com aplicações completamente diferentes. E aí a relação da Luminase, né, com as grandes empresas, o modelo de negócio da Luminase é desenvolver tecnologia para essas grandes empresas. Né? A gente não vende um produto, a gente até presta um serviço, mas o foco é transferir essa tecnologia. Então, é um modelo diferente, né? A gente não fatura, né? Durante um grande tempo sem faturar. Nosso fluxo de caixa ele fica negativo por um tempo, porque a gente desenvolve tecnologia até um determinado nível de maturidade que está pronto para ser transferido para uma grande empresa, uma Big Pharma, ou uma empresa de óleo e gás, ou uma empresa do setor de enzimas, né? Então, são grandes empresas. Então, em vez dessas empresas se tornarem nossos concorrentes, eles se tornam nossos clientes. E a gente co-desenvolve com eles, né? Uhum. Eles podem financiar essa etapa final, né? E ter uma participação maior, por exemplo, na patente lá na frente. Então, nosso modelo de negócio é complexo nesse sentido, né? Que ele fica durante muito tempo sem ter fluxo de caixa, e aí você consegue transferir uma grande tecnologia que você ganha, sei lá, um upfront dessa patente, e depois vai ganhando royalties recorrentes dessa que você pode reinvestir, né, em outras linhas da pesquisa, ou até investir em outros projetos da empresa ou de outras empresas, no caso. Então, o modelo de negócio é justamente esse. A gente depende das grandes empresas, tanto para desenvolver com a gente, né? No caso, empresas na área de alimento também têm interesse nessa parte de microbiota aí para depressão. E aí a gente está negociando justamente para co-desenvolver junto e depois eles lançarem uma bebida que lá na frente a gente ganha royalties em cima disso. E é um modelo incomum, né? Porque a ideia é que as startups hoje surgem para sanar um problema, né? Ela vem para resolver um problema, e aí a gente mentaliza isso como um serviço direto, um produto direto, enfim. E vocês estão fazem isso, mas lá na frente, né? Porque imagina, né? Você vai desenvolver um produto da área farmacêutica, né? Você não vai concorrer com as Big Pharmas, e você não vai ter nem capital de investimento para estruturar uma planta, por exemplo, de produção de algum medicamento. E já existem essas plantas no país. Uhum. Você não precisa replicar a estrutura, né? Você apenas negocia com essa empresa e eles fazem essa etapa final, o desenvolvimento, não só de escalonar a produção, mas como todo o know-how que a empresa tem, a Big Farmacêutica tem de levar aquilo para o mercado, entendeu? Então, aí, o nosso know-how, o nosso suporte é desenvolvimento científico, né? Imagina, a gente desenvolve esses consórcios microbianos, que a gente chama de bactérias do bem, para a área de óleo e gás, para a área de farmacêutica e para a área de enzimas, por exemplo, e para a área de alimentos. Imagina, são negócios, são áreas completamente diferentes, né? A gente não teria como desenvolver um produto, uma empresa para cada área. Então, a gente foca no que a gente é bom, desse desenvolvimento científico, e transfere para as grandes empresas. E isso é justamente, Bruno, um gargalo que existe no nosso país, né? As grandes empresas, elas não conversam muito com a universidade, existe um vale, né, nisso, né? E é falta de comunicação mesmo, e às vezes a maturidade tecnológica da pesquisa não está relativamente desenvolvida para atrair essa empresa. Então, acho que a Luminase vem justamente para fazer essa ponte
nesse vale, né? Fala assim, cara, tem muita pesquisa boa no Brasil, tem investimento grande em pesquisa durante muito tempo, tem muitos pesquisadores bons, né? Os melhores do mundo, em muitas áreas estão aqui, só que a pesquisa ela vai ter uma determinada área, entendeu? Falta esse nível de maturidade para atrair as grandes empresas. Então, a Luminase vem justamente fazer isso, né? Vem cá, falta o quê? Vamos estruturar e vamos fazer junto. E aí a gente atrai a empresa desde o começo, né? A empresa ela já prefere muito mais negociar com uma startup do que com a universidade, por exemplo. Né? Hoje, na universidade, não existe alguém lá com o chapéu UFRJ que fala assim, vou negociar com a grande empresa, né? O NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, tem esse papel, mas não tem braço para isso, não tem pessoas para isso. Né? Então, fica esse vale, fica essa falta de comunicação. A Luminase veio justamente suprir esse vale. Legal. E é engraçado porque, assim, a gente acompanha os números, né, da inovação, da biotecnologia e do mercado. Quanto que ele está com recurso financeiro para suporte dessas iniciativas, né? E os números não são ruins. Você vê investimento, você vê hubs aumentando em número e em quantidade de empresas incubadas. Você vê um cenário promissor para isso, né? O que você enxerga, agora é uma opinião pessoal mesmo, o que você enxerga desse vale que você falou? Falta mais iniciativa do cientista e talvez conhecimento para ele dessas possibilidades, porque a informação nessa parte empresarial ela não chega a todo momento, o cientista não é bombardeado com essas opções, né? Ele está focado na carreira acadêmica dele. Então falta um bombardeio dessa informação para o cara da bancada ter um olhar para fora, né? Ou ainda os investimentos, embora os números sejam bons, ainda é insuficiente para a demanda, que eu acredito que não é bem esse raciocínio, né? Que você... Cara, eu acho que falta... Desde o começo da graduação, o estímulo é o aluno saber que ele tem outra possibilidade de carreira. Hoje surgem algumas disciplinas de empreendedorismo, na época que eu fiz graduação não havia nem falar, né? Na minha época também não tinha isso, não. E tem um estudo do Sebrae com a Endeavor, não é muito recente, né? Mas ele fala do empreendedorismo na universidade. E aí fala desses números, né? Não tenho agora de cabeça, mas são poucas disciplinas de empreendedorismo que tem. Mas o problema não é só esse, que essas disciplinas são dadas por pesquisadores entusiastas de empreendedorismo, né? Não é aquele cara que já faliu uma empresa, aquele cara de mercado, aquele cara que já tem experiência no setor, né? Então é bacana, eu acho muito importante esses professores entusiastas que estudam sobre o tema falar sobre isso, né? Mas acho que precisa de gente no mercado ali justamente para dar a mão para esse aluno e falar, cara, é por aqui, foca a formação em gestão, tem aqui um aprimoramento financeiro, um aporte jurídico, para ele ter ele não precisa ser especialista, né? Ele não precisa ser o CEO da empresa, mas ele precisa pelo menos falar a linguagem de mercado e conseguir validar a sua tecnologia, né, no mercado, né? E montar um mínimo de um modelo de negócio para ver se aquele desenvolvimento científico dele faz sentido como negócio, né? E a gente não aprende isso na universidade. Então, esse é o primeiro gargalo, né? Eu acho que essa grande revolução empreendedora, científica da universidade, ela vai vir de baixo para cima. Ela não vai vir dos caras que estão lá em cima, aqueles pesquisadores que estão lá há anos, aqueles caras que estão com cargos de gestão na universidade. Vai vir dos alunos, cara. Esses alunos, eles têm ali, né, a beleza e o poder da juventude ali. Muitos não têm filho, tem tempo para arriscar, ele pode errar, é o momento de errar. Tem um network gigantesco, cara. Tu vai numa chopada na UFRJ, tu encontra gente de tudo quanto é tipo de formação. Então, você tem ali uma quantidade de network e mais, que diferencia do pesquisador que já é mais antigo, né? Ele não tem um salário certo no final do mês, né? Então, ele tem que correr. E não tem, principalmente hoje em dia, a possibilidade de ter aquele emprego, né? Aquele concurso. Então, cara, tem que arregaçar a manga e vamos embora. Então, eu acho que esse burburinho vai vir desses anos, né? E em relação ao financiamento, cara, está crescendo muito, né, o financiamento em startups, né, de biotecnologia e em ciências da vida em geral. E eu falo até em financiamentos a fundo perdido, né, que a gente chama de subvenção econômica do próprio governo, né, as FAPs estão investindo, né, a FAPERJ vem surgindo vários editais, né, e ao mesmo tempo que vem surgindo esses editais para esses spin-offs, cara, edital para pesquisa vem diminuindo muito, né, a gente viu recentemente aí o corte no CNPq, uma maldade com a pesquisa no Brasil, praticamente
vai levar a fechamento de muitos laboratórios, né? Tem muitos amigos cientistas, dentro da empresa tem cientistas que vivem isso na pele, né? Então, essa distância entre alguns financiamentos, né, públicos em startups, mais financiamento de pesquisa, cada vez está diferenciando mais. Isso sem contar fundos de investimentos privados, né? Que aí essa distância fica imensurável. E eu acredito que a tendência é esses fundos de investimento focarem em biotech e em ciências da vida, né? A gente viu aí a valorização da ciência, né? A importância da ciência nessa pandemia, né? A gente vê grandes startups aí tomando protagonismo de Big Pharmas, fornecendo vacinas, desenvolvimento de vacinas para o mundo todo, né? Kit diagnóstico também, em todas as áreas de equipamentos para respiração. Grandes startups estão se tornando protagonistas no setor. E nesse sentido, cara, já surgem alguns fundos de investimento em biotech, né? A gente foi selecionado pelo Gridix, que é um fundo de investimento de biotecnologia da América Latina. E isso aí foi uma experiência que eu acho que gostaria de compartilhar aqui, né? Opa, é o momento. E aí, cara, a gente foi selecionado como a primeira startup do Brasil para receber esse aporte aqui, desse fundo de investimento específico em biotech. Só que aí, cara, eles têm um valuation pré-definido, né? Eles investem X dólares por X de equity, independente da startup, não bate todo mundo no mesmo bolo. E eles pegam os spin-offs bem iniciais, né? São alunos e tal, então eu entendo essa agressividade, porque tem um risco muito grande ali, bem no começo, né? E aí a gente foi selecionado por eles, fizemos todas as etapas de due diligence, né? De mostrar toda a pesquisa e tal. E aí, no final, cara, a gente tinha um cheque em dólar, pô, se a gente fala em aporte aí de pesquisa científica, é muito maior do que os laboratórios normalmente ganham. E era muito, muito, assim, instigante. Só que aí, internamente, a gente via que esse equity que eles teriam da empresa, né, essa porcentagem da empresa, era um pouco agressiva. E a gente sabe que em pesquisa científica, né, a gente precisa de algumas rodadas de investimentos, a gente vai precisar de outras rodadas. Então, a gente ia comprometer o nosso quadro ali societário. E eu acho que foi a lição mais difícil da minha vida, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? Empreendimento de base científica eu acho que é um pouco mais complexo no Brasil. Então, a gente recusar um investimento desse foi uma decisão muito difícil, sabe? Mas a gente, acho que um pouco de maturidade, né? A gente falou, cara, é melhor a gente continuar aqui ralando aqui um pouco mais do que esse investimento pode ser sensacional, né? Vai te dar uma estabilidade aí para a gente durante alguns anos, mas não vai resolver a nossa vida. Então, a gente decidiu não receber esse investimento, né? Então, acho que uma decisão mais difícil, mas tomara que no futuro me mostre que foi a decisão certa. Não, com certeza, com certeza. Você entrou num ponto, acho que curioso da conversa, que é o seguinte, ok, um cientista vira empreendedor e agora você descreveu que o maior desafio foi tomar uma decisão que não tem nada a ver com ciência. Tem a ver com a vida da empresa, né? Tipo, uma decisão empresarial. Tipo, você pensou a longo prazo, ponderaram todos os prós e os contras, e a decisão não teve nenhuma base científica. Ela foi baseada em sucesso do negócio, perspectiva do negócio. Então, 2 pontos. Trazer um pouco para agora da sua experiência, no quanto que muda a atividade, né, pessoal ou profissional de um cara que sai da ciência da bancada e vai para empreender. Então, no fazer mesmo, né, na prática profissional, o que mudou drasticamente na sua vida? E o segundo ponto essa decisão, que foi assim, você descreveu como sendo a mais difícil, você realmente pensou pela Luminase na empresa a longo prazo, né? E viu, tipo, não adianta nada eu ficar com recurso, sei lá, tô chutando, tá 5 anos e depois ficar fadado a ou fechar ou a ficar na mesma situação que eu tenho hoje daqui 5 anos, que o mercado vai ser totalmente diferente, outras oportunidades terão. Então, o que você espera? O que você enxerga a longo prazo da Luminase? Tipo, onde você gostaria você gostaria de enxergar daqui a alguns, sei lá, 10 anos que seja, pro mercado e para a sobrevida da proposta, né, da Luminase? Então, vou responder continuando um pouco da história, né? Eu acho que fez tomar essa decisão foi uma grande estratégia que a gente, depois de errar muito, eu falei, cara, eu preciso ter um time bom, né, multidisciplinar.
apesar da formação em MBA e tal, mas, cara, ele tem uma visão muito macro, né? Eu preciso de um cara especialista ali no financeiro, eu preciso de um cara especialista no jurídico, em aspecto regulatório, e a gente fez uma parceria, né, com uma outra startup, a Nova Gea, e que tem anos de experiência no setor de biotecnologia, mais de 10 anos, e a gente trouxe essa galera para a equipe, né? A gente trouxe para dentro. Então, eu falei, cara, se junte aos melhores, né? Eu busquei pessoas melhores do que eu, que complementem meu background aqui dessa mistura de cientista com empreendedor. Então, hoje na equipe a gente tem a Clarice, que ela faz toda a parte de estruturação jurídica da Luminase, a Ana, que é uma advogada sensacional, que tem anos de experiência no setor, e aí outra dica, né, acho que na parte de startups na área de ciências, precisa ter um jurídico muito forte, com experiência no setor, porque a gente se relaciona muito com a universidade, né, a gente usa muito esse novo marco legal de ciência e tecnologia, que permite que as empresas usem a estrutura da universidade, né, mas isso tem que estar muito amarrado juridicamente, né, a gente trabalha muito com propriedade intelectual, o nosso modelo de negócio é propriedade intelectual, então a gente tem que ter um jurídico forte, né? E eu sempre ouvi o contrário quando participava desse programa de aceleração, falar, cara, no começo não precisa ter um sócio jurídico, a gente trabalha sobre demanda, tem uma demanda, a Sona, eu falei, não, cara. Depois a gente aprender que tem que ter alguém dentro com know-how para fazer parte da decisão estratégica, né? Então, essa equipe, né, e aí mais o Juari e o Hamilton, que são médicos e outros especialistas em aspectos regulatórios, cara, ampliou muito nosso background aqui, e essa decisão foi tomada, né, com a opinião de todos. Mas eu tenho certeza, se eu tivesse sozinho, eu teria aceito na hora. Mas que era em dólar, Bruno, então cada semana, na pandemia que passava, o dólar desvalorizava, o real se valorizava em relação ao dólar, eu falei, caralho, o investimento é cada vez maior. E aí foi isso, e cara, e aí a última pergunta, como eu vislumbro a Luminase, né, a gente está justamente agora fechando o nosso deck de investimento, né? Até o final desse mês, a gente fecha esse deck para ir justamente para bater perna na rua, acho que é a parte que eu acho muito bacana, né? Para correr atrás de investimento. E aí minha rotina muda completamente, né, cara? Hoje eu não vou mais para a bancada, né? Eu fico ali como grande gestor e no começo, principalmente, tu faz um pouco de tudo, né? Tu veste o chapéu do cara que está pipetando na bancada, então no começo continua muito isso, né, nos projetos, ao cara que está escrevendo o projeto para buscar financiamento, ao cara que está participando desse programa de aceleração, que está indo conversar com hospitais, está indo conversar com grandes empresas, né? Então, a gente faz de tudo. E agora a gente começa a tirar alguns chapéus e botar só aquele que você se sente melhor, que você é melhor, né? Então, tá nessa etapa. Entendi. Show de bola. E vocês vão fazer... Vocês vão fazer uma prospecção nessas 3 principais vertentes de uma vez. Isso, exatamente, né? Sim, como a gente faz o valuation, né, nessa área, né, nesse setor, como a gente é uma empresa de transferência de tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico, a gente faz a valoração dos 3 portfólios, né? E aí eu pego uma grande empresa do setor de enzimas, quanto que ela representa no mercado, quanto aquela enzima lá, aquela tecnologia que eu estou desenvolvendo para ela representa daquele montante, e qual é a porcentagem daquela porcentagem que eu ganharia de royalties, né? E trago isso, né? Faço aquela técnica de fluxo de caixa descontado e trago isso para valor presente e eu tenho ali uma valoração daquela tecnologia. Então, a gente faz isso para os 3 diferentes portfólios dos 3 diferentes setores, né? E aí a gente tem o valuation das 3 tecnologias e, somado a isso, tem todos os intangíveis da empresa, tanto pessoal como de propriedade intelectual, e a gente faz o grande valuation. E aí, finalizando isso, a gente vai para a rua captar investimento, e pode ser desde investimento, né, para das linhas, ou o cara que é uma empresa só desse setor, quer investir, quer desenvolver nessa área. Então, tem possibilidades amplas aí de investir em um projeto, investir na Luminase como empresa, e aí a gente vai aprender fazendo, né, na rua, que eu acho que é mais bacana. Sim, e agora, então, agora que vocês vão entrar no mercado mesmo. Sim, a gente vai entrar no capital investimento, mas, felizmente, né, a gente recusou esse fundo de investimento aí, especialista em biotecnologia, né, um montante muito atrativo, justamente porque surgiram editais de fomento a fundo perdido. Então, a Luminase foi contemplada como um deles, entendeu? E aí consegue dar esse oxigênio para a gente durante um tempo, né? Então, a gente tanto se manter, né, a equipe, como continuar o desenvolvimento da pesquisa. Então, eu acho, sim, defendendo agora, muito importante esses fundos de investimentos públicos, né, a fundo perdido, para quem está começando,
Porque o investidor não vai investir naquela startup de biotech, que é um setor novo, cara, que o risco é muito grande, entendeu? E é grande de dar errado, né? Também dando certo a possibilidade de revolucionar o mercado é grande. Então, a gente precisa de investimento de governo nessa fase inicial. Então, a Luminase, felizmente, conseguiu captar bastante nesse sentido, entendeu? Então, a gente consegue manter. E aí, com um desses editais que a gente ganhou, a gente traz aquele meu amigo Rafael, que estava lá no Canadá, traz para o Brasil de volta, entendeu? Uhum. Então, a Luminase está conseguindo fazer o fluxo contrário que está acontecendo no país, que é essa fuga de cérebro, né? E isso foi... A gente achou isso sensacional, até foi esse Rafael dando uma entrevista agora, semana passada, para a Globo News, falando dessa tecnologia de depressão, mas falando justamente desse caminho contrário que ele está fazendo. Enquanto os pesquisadores estão saindo do Brasil, os melhores estão saindo, a gente está trazendo ele de volta. Tomara que seja a escolha certa para ele, né? Mas, com certeza. E realmente a gente vai ter que lidar ainda por muito tempo com o pessoal indo aplicar o conhecimento fora, né? Porque principalmente com esses cortes que você citou, e que, enfim, a longo prazo vai gerar um impacto, né? Aliás, o impacto vai ser maior daqui a alguns anos do que de forma mais imediata, né? De forma mais imediata é um impacto, né, na vida do cientista, né? Que perdeu os seus projetos e, enfim, e vai ter que recomeçar de alguma forma. E o mercado não está preparado para absorver esse pessoal, se não for numa iniciativa, né? Tipo, num centro de inovação. E aí, mais a longo prazo, é um impacto de conhecimento mesmo, de entrega que a universidade dá, que a ciência dá, porque a gente vai parar de produzir, né? Infelizmente, o Brasil está na contramão de novo, né? Porque a pandemia escancarou a importância da ciência, né? Tu vê que a ciência não é gasto, né? É investimento. Você retorna aquilo para a sociedade no futuro, né? A gente vê aí a Fiocruz, né, produzindo lá com o Bill Manguinhos as vacinas, os kits de diagnóstico, né? A gente vê a importância desse fortalecimento da ciência, né, escancarado. E ao mesmo tempo que as maiores potências do mundo aumentaram o investimento de ciência, né? A gente foi na contramão novamente e cortou mais, entendeu? Então, isso na maior das contramãos, porque assim... Na maior das contramãos, foi o maior de todos. Na maior de todos da história da ciência, né? E o maior corte da história, e ao mesmo tempo que no momento que a ciência era mais valorizada no mundo, entendeu? Então, isso aí é muito contraditório, né? E a gente vai ver esse resultado aí a médio e longo prazo, infelizmente. Isso vai deixar marca, a gente vai lembrar disso por muito tempo, com certeza. Anderson, vamos fazer o seguinte, antes da gente finalizar, traz um pouco agora de um aspecto pessoal mesmo, do que essa trajetória fez com que o Anderson fosse um cara mais proativo, mais sonhador, o MBA trouxe uma formação e um olhar mais empresarial e sênior para a coisa, né? Eu acho que você foi atrás de informação, você se aventurou até um certo ponto, mas depois você buscou conhecimento, você continuou estudando, né? Mas como o Anderson, né, como indivíduo, né, toda essa jornada, o que isso te acrescentou? Cara, justamente essa MBA que eu fiz foi essa mudança de mentalidade, mas o que levou a ela foi essa vontade de levar para a sociedade que era feito dentro das universidades, né? Então, toda a pesquisa que eu fazia, o tempo todo, cara, eu buscava sempre fazer uma pesquisa de mercado para ver se realmente aquilo tinha aplicação, e sempre me instigou. E aí, né, vendo essa possibilidade de levar isso através de uma startup, de uma spin-off acadêmica, né, eu fui começar a buscar conhecimento para isso, né, e até hoje, né, a gente está sempre buscando conhecimento de diferentes áreas para aprimorar isso. Então, eu acho que essa vontade de levar o que era desenvolvido na academia para a sociedade, acho que foi o que me estimulou muito a isso e me estimula até hoje, né? A gente vê muita coisa boa sendo feita nas universidades do Brasil, mas falta ter esse gap aí de levar para o mercado. Então, acho que, cara, se a gente pode fazer desse corte de investimentos que a gente está falando, desse limão, uma grande limonada, porque a gente formou durante anos, né, doutores, né, pós-doutores, cientistas que foram fazer essa especialização dos maiores laboratórios do mundo, sabe? Tem muitos amigos, eu mesmo fazer meu doutorado fora, e voltaram, e não tem emprego para todo mundo, e não tem grana. Então, cara, vamos pegar essa galera, vamos pegar todo esse investimento de pesquisa que está lá guardado, que não chega no mercado, cara, e vamos empreender, mano.
vamos fazer, cara, vamos fazer desse limão essa limonada. Então, acho que esse é o momento, então isso sempre me entusiasmou. E, por exemplo, até hoje, né, eu sou muito convidado para participar de mentorias em programas, né, já trabalhei como consultor algumas na Biominas, que é a empresa específica em aceleração de startups em biotecnologia. Hoje eu estou montando também um programa de empreendedorismo da Fiocruz interno, que é justamente para transformar pesquisas da Fiocruz do Brasil inteiro em startups, né, levar isso para o mercado. Legal. Então, cara, o campo está fértil, entendeu? Tem muita gente boa precisando de trabalho, né? E tem muita pesquisa boa também. Então, acho que a gente pode aproveitar esse momento e fazer desse limão uma limonada e focar, né, no empreendedorismo como uma válvula de escape desse momento trágico aí que a ciência brasileira vai viver nesse médio e longo prazo. E a gente é bom nisso também. A gente é bom nisso. A gente é bom nisso também. Muito bom, cara. Então, para finalizar aí, eu sempre peço pro entrevistado compartilhar livro, série, uma experiência, uma decisão, enfim. Você já trouxe várias, né, das experiências, das decisões, mas para esse incentivo maior aí de quem tá aí, tipo, podendo tornar um empresário, né, e investir nisso. Então, o que você deixa aí como um incentivo para essa galera ouvir nosso bate-papo aqui e depois ainda refletir por mais um tempo, né? Acho que aí a gente finaliza. Beleza. Cara, eu gosto, né, assim, trabalhando algumas partes, né, do meu tempo como mentor, estruturando esses programas de empreendedorismo científico, eu gosto de glamorizar, né? Acho que existe uma glamorização muito grande de ter startup, né? De cara, acho que vai trabalhar de skate, mergulhar na piscina de bolinha, e em um ano vai estar rico e tal, mas não é bem assim. Então, cara, eu estou começando a ler esse livro aqui, não sei se dá para ver, tá com foco, né? O lado difícil das situações difíceis. Como construir um negócio quando não existe resposta pronta, né? De Ben Horowitz. Ele foi um grande empreendedor em diferentes startups de tecnologia, hoje fundador de um fundo de investimento que gera mais de 2 bilhões e mais de 200 startups de tecnologia. E aí, cara, ele faz justamente isso, ele conta a real ali de glamorizar isso, né? Porque esses programas hoje vendem muito essa glamorização. Então, acho que a dica é essa, cara. Não vai ser um caminho fácil. Esse livro é sensacional. Ele conta ali o dia a dia, a sua relação com a família, como isso fica abalado, né? As suas decisões estratégicas que você tem que tomar ali pensando como CEO, pensando lá no futuro, né? Em como manter sua empresa viva. Então, cara, é um caminho muito difícil, mas se você acreditar e tiver esse propósito, né, que não a médio prazo, mas a longo prazo você vai colher esses frutos, acho que é um caminho fascinante. Muito bom, sensacional. Anderson, mais uma vez, cara, obrigado pelo seu tempo. Eu falo assim, eu sempre me surpreendo com cada bate-papo que eu faço, porque a gente vai entendendo a realidade e as oportunidades, né, que existem, que fica muito longe do nosso dia a dia, né, isso que você está compartilhando, o propósito da Luminase, tipo, é muito distante da realidade, tipo, né, que a gente sabe que pode existir, tipo, não, isso tem que ser compartilhado, e os desafios, enfim, eu acho que o que você trouxe aqui é muito, assim, contribuiu muito, né, principalmente para mim, que te ouvi, mas para todo mundo que está ouvindo. E mais uma vez, cara, muito obrigado pelo seu tempo. A gente finaliza por aqui mais um episódio do Bate-Papo do Estoque. Eu sou Bruno Gamba, Head de Negócios, e até a próxima.